E assim se dá início a mais uma edição do Guimarães em Debate. Esta semana com Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, já que Francisco Teixeira, um habitual pertença deste programa, hoje não pode estar presente por razões de saúde, as rápidas melhoras para o Francisco Teixeira e que no próximo programa já possamos contar com a sua presença. Ora, Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, emitido semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Ora, estamos a gravar este programa numa quinta-feira, 1º de dezembro, feriado nacional, e a habitual reunião quinzenal da Câmara Municipal aconteceu na passada terça-feira. Ora, uma reunião com uma extensa agenda, 70 pontos em discussão, 71 se quisermos contar com a aprovação da ata em minuta, portanto 70 pontos, o que levou mesmo o vereador Ricardo Araújo, vereador eleito das listas da coalição Junto por Guimarães, vereador do PSD, a queixar-se de que dessa forma, com tantos pontos em discussão, não era possível preparar-se convenientemente para uma discussão que se pretendia aprofundada sobre cada um dos temas da agenda. Mesmo assim, lembrar alguns dos temas, alguns dos pontos mais em destaque nessa agenda: a transferência de competências para a Câmara Municipal de Guimarães no domínio da ação social, a desagregação de algumas uniões de freguesias, 7 uniões de freguesias em Guimarães, 5 já conhecidas, uma sexta que se anuncia. Também um novo mapa, ou melhor, uma nova organização dos recursos humanos, alteração da estrutura e organização dos serviços municipais, contratos-programa com participadas da Câmara Municipal de Guimarães, os impostos ou então, finalmente, o plano e orçamento para 2023. Ora, Mariana, Carlos, não sei por onde é que querem começar, se querem eleger algum destes temas ou se, pelo contrário, vão fazer uma passagem por todos eles. Mariana, e olhando para essa reunião da Câmara, então, qual é o aspecto fundamental que destacavas para já? Boa noite a todos. Para já eu destacava a longa agenda, não é? Que é uma crítica antiga também que fazemos, não só na Câmara, mas principalmente na Assembleia Municipal. Por isso, imaginamos esta última agenda de 70 pontos, imaginamos o que é que vai acontecer na próxima Assembleia Municipal, que será em dezembro deste mês. E por isso promete 3 dias de Assembleia Municipal e não 2, como normalmente acontece. Mas desta longa agenda muito se podia falar, porque logo podíamos pegar no orçamento, não é? Que é uma questão importante para 2023 e que irá ter consequências também diretas na vida dos guimaranenses no próximo ano. Ou então começar por aquelas questões que estavam já há algum tempo na calha, digamos assim, e que era necessário também corrigir, como a desagregação ou a reposição de freguesias, e em Guimarães temos já 5, e podemos vir a ter uma sexta. E esta proposta da reposição das freguesias é uma proposta antiga que o PS aceitou incluí-la e tornar lei em 2021, mas era uma proposta antiga dos Verdes também, para que quem quisesse, as populações que desejassem, pudessem voltar às suas freguesias e pudessem ter o direito a isso, para não serem também prejudicadas, porque sabemos que muitas freguesias foram prejudicadas quando houve a união, porque algumas tinham mais benefícios ou tiveram direito a um desenvolvimento diferente. E por isso este processo está em andamento, é um processo que tem em consideração a opinião das populações, e não esquecer que com a lei de 2012 foram extintas 1168 freguesias no país. Em Guimarães parece que vamos retomar algumas delas, e esperemos que todas tenham realmente em consideração a opinião das populações e o desejo das populações. Mas não posso também deixar de pegar, e depois podemos desenvolver também mais aqui esta questão, que é a transferência de competências no domínio da ação social. Mariana, eu propunha-te, vamos saber se o Carlos Caneja Amorim quer fazer. Com certeza, como somos dois, hoje isto vai ser mais tempo para cada um.
Muito boa noite, António. Agradecer a oportunidade também de ter aqui alguns comentários. Queria dar uma boa noite à Mariana, boa noite ao António e, sobretudo, também mandar um abraço para o Francisco Teixeira e rápidas melhoras. Relativamente àquilo que a Mariana disse, basicamente concordo já com o primeiro ponto que fez questão de destacar, que é a extensão da agenda de Câmara. De facto, 70 pontos é manifestamente excessivo e, inclusivamente, não tem que ver apenas e só com o próprio estatuto da oposição. Eu julgo que tem a ver com a própria qualidade da democracia, porque, de facto, a reunião de Câmara deve merecer o destaque e a nobreza que passa pela discussão com a devida qualidade e, necessariamente, tempo de discutir todos os assuntos. E, assim sendo, com uma lista, uma reunião de Câmara com 70 pontos, manifestamente, inclusivamente, não são pontos de sumenos, não é? São pontos de extremíssima relevância. A transferência de competências na área da ação social implicava uma reunião de Câmara só para isso. Se me faço entender, inclusivamente uma Assembleia Municipal só para isso. Porque, de facto, nós, inclusivamente, estamos a ver o que se está a constatar com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Porto, é que colocam uma hipótese, inclusivamente, de ir para tribunal por causa desta questão. Porque tem a ver com algo... Já vamos a isso, Carlos Ferreira Amorim, mas sobre a desagregação de freguesias. Sobre a desagregação de freguesias, o princípio que a Mariana subscreveu, eu concordo plenamente, que é o povo é quem mais ordena nas suas localidades e portanto, a eles cabe decidir. Eu, não obstante ter sido uma reforma do tempo de um governo do que o PSD fez parte, eu sempre publicamente o disse que nunca foi favorável a esta reforma. Acho que foi um erro. E em Guimarães ela foi feita a réguas quadros, se bem me lembro, não é? Não sim, foi, sim, mas a decisão não foi tomada aqui. A própria lei, eu acho que não fez sentido, porque não é nas freguesias que se poupa, não é nas freguesias, sobretudo a freguesia dá a proximidade para a coesão territorial, é absolutamente fundamental. Sobretudo no interior, sobretudo nos concelhos com mais déficit até de população, com perda de população constante, a freguesia mantém o poder público próximo daquele cidadão mais afastado. E isso, para mim, tem a ver com a dignidade da própria democracia. Por isso é que eu também já estava há pouco a falar na ação social. A nível da decisão, por exemplo, da junta de freguesia, da UF da cidade, da União de Freguesias da cidade, parece-me que a decisão foi boa, no sentido que, de facto, é a única que eu entendo, e aí comungo da opinião do Dr. Domingos Bragança, que já o sinalizou, que para ele a única que não desagregava era a da cidade, do resto desagregava todas as outras. Eu parto também desse princípio, porque, como eu digo, todas as freguesias fazem um serviço público de excelência e de proximidade e deveriam todas, de facto, continuar a existir como existiam antes da reforma, mas, como eu digo, o que as populações decidirem, eu aceitarei e concordarei, porque em cada localidade há uma história, em cada localidade há um passado que também justifica a existência ou não de cada uma das freguesias. E se em algumas freguesias entenderem que com a união resultou algo melhor ou que já está ultrapassada a questão, eu aceitarei, porque, como eu digo, o povo é quem mais ordena. Não, posso só discordar aqui deste ponto da União de Freguesias da cidade, porque também fui lá eleita e porque vivo nessa freguesia, mas esta freguesia, parecendo que é um todo e parecendo que contém um limite de fronteiras apenas no centro da cidade, isso não é verdade. Porque nós, quando falamos de Oliveira do Castelo, nós falamos para lá do Castelo. E quando falamos na cidade, estamos a falar para ali para o bairro da Nossa Senhora da Conceição, por isso já estamos a falar, já é fora também, que não é todo, mas tem ali uma parte. Por isso há aqui, há uma extensão de território que é preciso cuidar e ter atenção, com diferentes necessidades, e que desde que foi a União percebe-se que há mais atenção para umas do que para outras, em determinadas alturas, apesar de não haver tantos problemas como numa freguesia mais fora, mais interior. É claro que os serviços estão mais próximos, há um transporte, há a mobilidade que corresponde às necessidades e por isso também habita mais gente, se bem que depois, se pensarmos ali no Toural e na Rua Santo António ou Rua Gil Vicente, não estão habitadas, não é? Podiam ter mais gente e por isso há aqui estas diferentes necessidades. Englobam um centro histórico, há uma leitura diferente das necessidades
necessidades deste território. E por isso, não dizendo se, não sei qual foi a opinião da reunião da Assembleia de Freguesia, não conheço, mas sei que não foi aprovado, mas não sei que argumentos é que foram utilizados, mas basta sabermos que, desde que foi a União de Freguesia, não se consegue encontrar um único símbolo, não se consegue encontrar um único nome para aquela União. Ainda se diz as 3 freguesias, ainda se escreve as 3 freguesias, ainda se usa os 3 símbolos das 3 freguesias, porque esta identidade também é importante e as pessoas sentem-se de Oliveira do Castelo, sentem-se de Sampaio, sentem-se de São Sebastião, mas não se sentem de um todo, não é? Sentem que pertencem àquele local. Você tinha o Rui Porfírio, que é um presidente de proximidade. Mas o presidente de proximidade também saiu chamuscado desta união. Porque se fores ouvir os fregueses, desde que é a união, o Sr. Presidente não põe aqui os pés. Desde que é a união, o Sr. Presidente não manda para aqui limpar. Desde que é a união, o Sr. Presidente... Tivemos eleições já há um ano, não foi isso que a maioria disse. Exatamente. Mas isso eu acho incrível que quando não é então está toda a gente feliz com o PS na Câmara, Caneja. Não necessariamente. Então, quer dizer, tivemos eleições há um ano e o PS ganhou com maioria. E nós sabemos que não está toda a gente satisfeita. E não está toda a gente satisfeita com o PS na Câmara. Por isso, a pessoa que é de proximidade é o Rui Porfírio, porque eu também trabalhei diretamente com o Rui Porfírio e também sei da dedicação dele, mas não consegue dedicar-se da mesma forma desde que é a União. Não há volta a dar. É diferente. A escala é maior. Exatamente. E eu acabei de dizer que são necessidades distintas. São necessidades distintas. Mas por isso, nós formos ver a Costa, Creixomil, Azurém, mesmo Mesão Frio, a cidade está a esticar para lá, não é? Portanto, pois está, para Silvar também. Para Silvar. Exatamente. Portanto, hoje em dia, determinar onde começa e onde acaba a cidade mas não é outra tão questão. fácil. Mas é outra questão. Eu estava a falar era da resposta às necessidades deste território. Por isso, há aqui também esta questão de identidade, que era aqui que eu queria chegar, há a questão de identidade que também é preciso ter em consideração. E não passar por cima dela, não é? Eu acho que o principal problema de identidade vai para além da própria questão da divisão das freguesias com os nomes anteriores, passa sobretudo pela perda de residentes, pela perda de pessoas historicamente ligadas. Mas tu não ouviste o que eu disse então, Caneja. Mas eu vou repetir porque tu não ouviste o que eu disse. Rua Santo António, Rua Gil Vicente estão vazias. Certo. O centro histórico tem uma necessidade social muito diferente daquela que tem um outro bairro destas 3 freguesias. A Nossa Senhora da Conceição já teve uma necessidade social distinta. Há aqui questões distintas. O local traz também uma pouco de caracterização dos próprios centros de cidade. Há aqui questões embora distintas. Guimarães não tenha o excesso que tem outras cidades. Uma das questões que eu levei imensas vezes, que parece-se o menos, é placas a indicar o turismo, a indicar o teleférico, porque há turistas no centro histórico que não sabem para que lado é que hão de ir, porque esta cidade não tem placas, tem medo que as placas venham a deteriorar o centro histórico ou a deformá-lo, quando isso não é verdade. Em qualquer outro centro histórico do país, tu vês, fazem-se placas com design, fazem-se coisas que se apliquem ao espaço, mas informa-se as pessoas que andam na rua para onde é que elas devem ir. E isto era uma das questões que foi imensas vezes que eu levei. E há outras que eu te podia dizer, que as questões, e mesmo as questões sociais, dos idosos que vivem no centro histórico, são muito distintas das questões sociais de outra parte deste território. Sim, e por isso há aqui a necessidade de perceber se é necessário mesmo esta desagregação. Pelos vistos, não foi aceito na Assembleia de Freguesia. Não sei que argumentos foram dados, mas eu estou a dizer a minha visão sobre isso, porque tu falaste dessa questão. Eu de facto entendo que a liderança do Rui Porfírio e a proximidade com que ele exerce o cargo, acho que também facilitou esse caminho de agora a comunidade entender que não há uma necessidade de desagregação. E por outro lado, essa questão da perda de residentes que tinham uma identificação muito grande com cada uma das freguesias, também foi um plus, foi algo que também veio facilitar. Está bem. Sentido. Mariana Silva, e sobre a ação social?
A ação social, eu acho que aqui nós estamos a falar, e aqui concordando com o Caneja, é uma questão importante que deveria ser discutida com mais tempo e até levantando algumas questões, porque é um risco muito grande fazer esta transferência nesta altura. Porque todos sabemos que o próximo ano não vai ser fácil e por isso nós temos um grave problema no nosso país e que em Guimarães também se sente, que é a ação social que devia ser, este apoio social que devia ser pontual, não é? Que devia ser encarado como um momento pontual de uma necessidade de uma família ou de uma pessoa. Não, o sistema, o que tem feito os últimos governos, e mesmo em Guimarães se vê isso, é tornar as pessoas dependentes deste apoio social. E esta dependência passa muito também pela precariedade. Porque se as pessoas vivem em precariedade, empobrecem a trabalhar, não há necessidade de recorrer ao apoio social. E por isso temos aqui este problema que não desaparece, muito pelo contrário, que cresce até. Nós estamos a chegar ao Natal e, infelizmente, aquilo que nós ouvimos e que vamos ouvir de certeza absoluta é a Câmara a dizer que este ano deu mais 50 cabazes ou mais 100 cabazes, como se isto fosse uma coisa bonita de se dizer. Como se isto fosse uma coisa que viesse trazer alegria a nós, que não precisamos dos cabazes, ou à sociedade, que aumentar o apoio social é uma coisa bonita. Como o Governo fazer bandeira das 150 mil crianças que estão em extrema pobreza. Extrema pobreza é não ter uma refeição. Extrema pobreza é não ter o mínimo. E o Governo vir levantar esta bandeira de que vai apoiar 150 mil crianças em extrema pobreza, é dizer que nós temos o nosso país num estado de pobreza tal que estas crianças representam famílias, representam pais, representam adultos que vivem na precariedade e que não conseguem fazer frente às suas contas no final do mês. E por isso, a ação social ser transferida, esta questão de passar esta responsabilidade do Estado, o Estado, e lembro, tem a responsabilidade de assegurar a todos os cidadãos iguais oportunidades e acesso a direitos políticos, económicos e sociais. Se passamos esta responsabilidade para os municípios, nós corremos o risco de ter municípios que não conseguem garantir isto. E por isso, se Porto e Lisboa, o Porto até foi a mesma questão que fez com a educação também, não é? Se nós estamos num processo de transferência das escolas que já está a ser dificílimo, que na última Assembleia toda a gente assistiu ao seu Presidente da Câmara a dizer as escolas até agora estavam todas boas, agora estão todas más. Não é verdade. Não é verdade. As escolas de Guimarães já precisavam de obras. O Sr. Presidente é que não se lembrou disso quando teve que aceitar a transferência. E agora, esta questão social, num tempo difícil que se adivinha, não se percebe como é que os municípios vão fazer face às necessidades das populações. Carlos Caneja Amorim, imaginas como é que os municípios vão fazer face a essas dificuldades? António, com a máxima honestidade e subscrevendo quase no essencial aquilo que disse a Mariana, o que me preocupa mais, António, inclusivamente, é a falta de debate e a falta de se esclarecer o que aí vem. Porque visitemos a questão da descentralização na área da educação. Inclusivamente, até neste fórum, no nosso Guimarães em Debate, esteve aqui presente a doutora Adelina Paula Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, e com a máxima transparência assumiu que havia claramente um déficit financeiro na transferência das competências e que seria o orçamento municipal a financiar esse diferencial. Ora, muitas das vezes o que nós constatamos é que é a perda de qualidade dos serviços ou a deterioração dos serviços prestados que acaba por financiar, porque de facto não havendo dinheiro, no fundo depois quem sofre é os utentes desses serviços públicos. E portanto a mim preocupa-me claramente perceber porque estranho quando vejo a Câmara Municipal de Porto com toda esta veemência a questionar a transferência de competências, porque diz que há claramente uma decalagem enorme em termos daquilo que é assumido e das verbas transferidas. Quando vejo o Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa insinuar ou quase dizendo que vai recorrer a tribunal para que não ocorram as transferências. E nós, mais uma vez, a Câmara Municipal de Guimarães, que é algo que por vezes me preocupa, que é a perda de voz.
Nós temos que, de facto, ser mais exigentes e, inclusivamente, se, de facto, o interesse público municipal não é respeitado nas transferências que vêm do Terreiro do Paço, nós temos que dizer não interessa se quem lá está é do meu partido, quem cá está. Interessa, sim, ao superior interesse de Guimarães. E, portanto, será que vai acontecer na ação social o que aconteceu na educação e que foi assumido publicamente? Porque isto tem consequências graves. Nós estamos a falar, eu sou, como já disse aqui também uma vez, da ala social-democrata do PSD. O que é que isto quer dizer? Com a preocupação social vem veemente. Eu não defendo a caridade, eu defendo a solidariedade. Deve haver solidariedade com quem mais precisa. Eu sou licenciado em Direito porque o Estado me proporcionou uma bolsa de estudo. Senão eu não era. E, portanto, isto é ação social, quando é necessário, no momento certo. E, portanto, nós temos que ter exigência máxima. Quando estamos, sendo também honesto, acho que a Sra. Vereadora Paula Oliveira trabalhou com o máximo afinco na proposta que apresentou. Gostei do modelo e do conceito da ação social integrado que ela apresentou. Gostei também do facto de ter discriminado os valores que estão em causa e que existiam antes e que passarão a existir, mas, como diz uma boa amiga minha que aqui está presente neste momento, será que depois os números vão bater certo com a realidade? Porque a Mariana Silva tocou num ponto estrutural, neste momento até, que inclusivamente reforça aquilo que eu disse, que é 2023 vai ser uma exigência social fortíssima. E então, há números sobre isso? Sabemos já, porque um político não é só decidir no momento. O segredo do bom político é antecipar os problemas. É perceber quando o problema surgir que vamos ter a solução certa para o problema. Toda a gente está a perceber que com o aumento da taxa de juro e com o aumento da prestação, do esforço que cada uma das famílias vai fazer para pagar a prestação ao banco, vai ter que cortar outros lados. Isto vai ser gravíssimo. Num empréstimo de 150 mil euros, que é uma casa média, disparar 250 euros a prestação mensal, António, é preocupante. De onde é que as famílias vão? Onde é que essas famílias vão buscar o dinheiro? E assim importa perguntar, e que fazer então? O que é que a Câmara poderia fazer? A Câmara, António, primeiro ponto, discutir isto de forma aberta entre todos os intervenientes. Em que cada uma sejam os partidos, seja a sociedade civil, seja as associações, digam e antecipem, porque nós, não esqueçamos, António, vimos de 2 anos de pandemia. Nós temos uma guerra, nós temos uma inflação. Portanto, isto é uma situação bastante trágica. E, portanto, não há nada como ouvir. E ouvir propostas que podem vir dos mais variáveis fontes e que nós devemos estar preparadas para. E não, parece que se está a esconder o debate, António. Não pode ser. Nós temos que perceber o que está a passar para que depois não digam que os da oposição só criticam, que é fácil criticar, os que governam dizem que é sempre muito difícil decidir, mas no momento certo não se fez o debate devido. E, portanto, a minha crítica principal é a ausência de debate e é eu entender e temer estar certo de que a voz de Guimarães está a ceder no que diz respeito ao superior interesse de Guimarães versus o interesse de cada partido. Isto é, o Partido Socialista de Guimarães não tem que respeitar o Partido Socialista que está a governar o país. Tem que lutar, sim, indiscutivelmente, pelo superior interesse de Guimarães, apenas e só. Mariana, faria a mesma pergunta. Qual era a alternativa que a Câmara poderia seguir? A alternativa, se formos pegar naquilo que já discutimos aqui sobre a transferência na área da educação, é, que eu disse aqui no programa, é sabemos se amanhã vamos abrir a porta da escola. Sabemos se amanhã há dinheiro para pagar a luz e a água, para garantir que abrimos a porta, e as comunicações, para garantir que abrimos a porta da escola. Não sabemos, porque até ao momento, e a resposta que nos foi dada era que as transferências eram curtas, porque depois há aqui também a necessidade de obras, e por isso na ação social o problema vai ganhar uma dimensão tal que se vai tornar ainda mais difícil garantir que as pessoas têm acesso ao básico. O custo de vida, o aumento de custo de vida é diário. Nós sentimos no mais básico, na alimentação, no que precisamos para o dia-a-dia. A notícia hoje era que vai aumentar a fatura da luz, não é? Em 3%, se não me engano. E por isso a questão é
coitadinha da EDP, não é? Que não teve lucros nenhuns e precisa de aumentar em 3% a energia. E nós até podemos desligar lá em casa, que é uma coisa que podemos abdicar. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. As políticas têm que ser feitas para as pessoas e não para as empresas e não para que as empresas continuem a engordar. As políticas têm que ser assumidas. Nós passamos por uma fase difícil, é verdade, de pandemia e de guerra na Europa, é verdade. Agora, nós precisamos é de olhar para todo este cenário e perceber onde é que vamos levar a população. Para que caminho vamos levar as pessoas? E a seguir, em 2023, com um orçamento já estabelecido da parte da Câmara, que tem obras definidas, que tem todo um programa de atividades que não é novo, não é? Não traz novidade nenhuma, que são obras já prometidas ao longo destes anos. Mas será que algumas destas obras vão ficar para trás para responder à necessidade social? Nesta reunião de Câmara também se votou um reforço de verbas em algumas obras que estavam já cometidas às freguesias. Exatamente, porque algumas são até demoradas, como nas taipas, não é? E por isso há aqui este problema que ainda vem aumentar o orçamento municipal. E nós temos que perceber, e o que o município tem que perceber, e é isto, nós sempre fomos a favor de um debate público e de chamar as pessoas a esta discussão e perceber realmente em que ponto é que nós nos encontramos, para perceber se podemos ou não assumir esta responsabilidade, se o município pode ou não assumir esta responsabilidade. Ainda há pouco tempo falávamos sobre o apoio às EPSS, que necessitavam, que estavam a pedir. E, por isso, não é uma novidade. Não é o risco que corremos de um ano de 2023 difícil socialmente, não é novidade. Depois o Sr. Presidente não pode vir, Domingos Bragança, não pode vir dizer que não estava à espera. Ou que não consegue fazer face à responsabilidade que assumiu. Ou porque assumi esta responsabilidade não posso pôr os transportes gratuitos. Ou porque assumi esta responsabilidade não posso acabar as obras nas taipas. Não é? Isto depois não pode ser um argumento usado. Carlos Caneja Amorim, e vamos continuar por aqui ou vamos olhar para outros pontos? Eu queria destacar, António, se me permite, gostava de destacar aqui um outro ponto que me é muito caro, porque inclusivamente precisamente, julgo que foi na minha primeira intervenção que eu tive na Assembleia Municipal, em que abordei inclusivamente o orçamento e a questão do plano de atividades e tudo mais. Algo que me chocou sempre foi não haver uma palavra para os recursos humanos da Câmara Municipal, no sentido de agradecer. Muitas das vezes, até na minha área política, até mais à direita, o funcionário público não é tratado da forma devida, mas comigo não conto em preço peditório. Para mim, os funcionários públicos merecem o meu absoluto respeito e inclusive, a dizer que sinto algum descontentamento e algum mal-estar na Câmara Municipal, nos recursos humanos da Câmara Municipal. Esta reorganização que agora se propõe e se avança para criar dois diretores, sobretudo numa lógica, mexe mais numa lógica de hierarquia, de haver mais dois diretores. Em primeiro lugar, a fundamentação que é usada, que é, de facto, esta transferência de competências traz uma pressão acrescida sobre os recursos humanos da Câmara Municipal. Mas é de dois diretores que nós precisamos ou é de mais recursos humanos que possam permitir responder com o mínimo de qualidade ao trabalho que é exigido? Eu não sei se de facto passa pela hierarquia, se passava por contratar mais funcionários para que de facto a equipa esteja bem oleada e consiga responder à quantidade de trabalho que é exigido. E por outro lado, saber se foi envolvido o recurso humano da Câmara Municipal e das empresas municipais, se foram envolvidas nestas soluções. Se foram auscultadas sobre qual é a melhor forma de reorganizar os serviços humanos para responder a este desafio. E pelo que se percebe, ninguém foi ouvido. É notícia, nós constatamos que é notícia e a Câmara Municipal faz gala de dar nota pública disso, de que há acordos com os sindicatos no que diz respeito à relação contratual. Mas depois esquecemos que vai muito para além disso a relação com os recursos humanos, que passa pela respeitabilidade, passa por um ambiente no local de trabalho, no sentido de as pessoas não serem pressionadas ou estarem em absoluta liberdade a cumprir a sua missão, passa por se sentirem felizes no seu local de trabalho e, portanto, era importante, basicamente, que perceber
qual foi a envolvência dos recursos humanos da Câmara Municipal nesta reorganização, que a única preocupação que eu vejo é hierárquica, em estabelecer, no fundo, pôr aqui 2 generais a comandar todos os recursos humanos, quando eu, na minha honesta opinião, não passava por aí a resposta. A resposta passa por, de facto, os recursos humanos serem apetrechados dos lugares que são necessários e manter a hierarquia que tínhamos até agora. Mariana Silva, e sobre isto também alinhas na visão do Carlos Caneja Amorim? Ou... Sobre isto até me apetece-me lembrar daquele dia em que eu entrei na Câmara para fazer campanha junto dos funcionários, porque a lei permite. O que é que aconteceu nesse dia, Mariana? E por isso, porque a CDU foi fazer campanha dentro da Câmara, porque a lei assim o permite, então permite que foi preciso dizer isso mesmo, mostrar a lei para poder entrar, mas como o PS está há tantos anos na Câmara, acha que aquela estrutura e aqueles funcionários são propriedade do PS, e por isso foi difícil nesse dia termos autorização para entrar, que não era necessária autorização, mas também não quisemos entrar de forma abrupta na Câmara Municipal, mas depois de mostrar a lei, depois de algumas ameaças de chamar a polícia para restabelecer aquilo que nós poderíamos fazer e de contactar a CNE dizendo que pretendíamos entrar e que não nos estava a ser permitido, conseguimos realmente falar diretamente com os funcionários. E isto Mariana, é uma falta de... Mariana, mas deixa-me só concluir. Pedir-te desculpa como cidadão vimaranense, porque nunca o disse. Pedir-te desculpa por esse momento, porque de facto é não ter a noção de que a democracia e os espaços públicos pertencem à comunidade e aos partidos políticos que estavam em campanha como tu estavas. Eu, como cidadão vimaranense, queria te pedir desculpa por esse momento. Não, mas é que a questão é não estarem habituados. O PS não está habituado a que se entre no local em que eles estão há 20 e tal anos, é verdade, mas em que não é deles. Não é deles. E por isso, ir falar com cada um dos funcionários, ali como noutro sítio qualquer, noutro espaço público, é o normal. E por isso, espero ter conseguido, que a CDU tenha conseguido abrir aqui esta porta, para que nas próximas eleições, quem desejar fazê-lo e quem concorrer à Câmara, o possa fazer com outra liberdade que não nos foi permitida a nós e que foi necessário fazer ali alguma pressão e colocando também alguns funcionários que estão responsáveis pela segurança e pela portaria numa situação desagradável, não é? E por isso, nada contra o funcionário que estava a fazer o seu trabalho, e eu estava a fazer o meu também. E por isso, a questão aqui dos recursos humanos é mais uma vez aquilo que nós que estamos cansados de dizer. Não há diálogo, não há qualquer ligação com os trabalhadores ou com as populações, para ouvi-los e perceber se as dinâmicas de trabalho e de dia-a-dia se correspondem realmente às necessidades dos trabalhadores e eles podem realmente contribuir com o melhor que têm. Porque é essa a questão que se coloca, é que tendo contribuído para que o trabalho dentro do município se faça da melhor forma, com certeza vamos ter funcionários mais felizes e mais produtivos. E por isso, e muitos deles já trabalham lá há imensos anos e por isso deveriam ser ouvidos nestas questões em que há alterações. Mas esta alteração da estrutura não pode também fazer caminhar para isso, tornando as equipas mais operacionais, com maior identificação com os problemas? Não vês possibilidades disso acontecer? Custa-me um bocadinho perceber isso porque a máquina vai ficando cada vez maior, não é? Porque o Caneja estava a falar aqui de que é preciso contratar funcionários e com certeza vão ser contratados e por isso há aqui um peso tão grande na pressão que falava o Caneja, não é? Nesta pressão diária que vai existir e de mais responsabilidades às quais não estavam habituados também, não é? E por isso todo este caminho que têm que fazer de novo tem que ser com motivação. Carlos Caneja Amorim, estamos a caminhar já para o final, mas ainda há tempo de continuarmos a olhar para mais ou este tema ou outros. Eu queria, relativamente a este tema, tocar aqui, para mim, num princípio estrutural e que eu sinto que por vezes é um pecado escondido, mas que se estivermos atentos nos apercebamos facilmente dele, que é, e não tem que ver necessariamente com a Câmara Municipal de Guimarães, estou a falar com o poder político. O poder político
por vezes, quando é exercido, olha para o funcionário público como lhe devendo um favor ou por ter entrado para lá durante o exercício de poderes ou por se manter lá. Como se houvesse aqui um favor pelo facto de lá estar, porque o poder político sente-se quase como majestoso e que tem a arbitrariedade de determinar se alguém continua ou não a prestar o seu serviço como funcionário público. Eu quero dizer que essa cultura e esse princípio me choca, porque o funcionário público não deve nada a ninguém. O funcionário público está a cumprir a sua missão, está a fazer o seu trabalho e não tem que sentir que há ali uma dívida de gratidão para ninguém. E, portanto, é fundamental que o poder político que se diz democrático, ou seja, até na relação com uma entidade patronal, em que tem que dar o espaço de soberania de cada funcionário, exercer a sua função, sem haver aquele olhar de que está aí quietinho porque só estás cá porque eu deixo. Isso é absolutamente algo que fere o mais elementar princípio do exercício dos cargos públicos. E, portanto, queria também reforçar aqui e dar uma palavra sobre este princípio. Só para terminar relativamente a isto, e lembrar-me agora também da questão dos funcionários públicos, também das carreiras serem respeitadas. Porque aquilo que nós temos visto não acontece. E, sobretudo, no município, que é as senhoras que trabalham as funcionárias das cantinas, que, como sabemos, têm horários muito curtos, que o contrato delas acaba, são precárias há anos, e os contratos delas acabam em setembro, acabam em junho e retomam em setembro, por isso de julho a agosto não comem, não pagam renda, não pagam luz, não pagam água, e isto continua a ser perpetuado pela Câmara Municipal, apesar de ser um problema antigo. E não é só em Guimarães, mas em Guimarães isto também está a acontecer. E estas senhoras também são funcionárias públicas, porque também, eu digo senhoras porque elas maioritariamente são mulheres, e por isso têm que ser respeitadas na função que cumprem e que é sempre necessária aquele lugar, porque as cantinas têm sempre que abrir todos os anos letivos. E por isso não se compreende como é que em Guimarães nós continuamos a perpetuar a precariedade destas trabalhadoras, que, para além de ganhar mal, não são respeitadas no tempo de serviço que cumprem, que há anos que trabalham naqueles lugares, e depois têm esta interrupção nos seus contratos, que não lhes permite ter uma vida confortável e que lhes permite viver sempre nesta precariedade e nesta angústia. Carlos Canaja Amorim, agora mesmo... Não digo que é num minuto. Mas... António, 2 minutos e 43 segundos para tocar aqui na parte do orçamento da Câmara Municipal, porque de facto também é relevante. E de facto... Eu admiro-me nenhum de vocês ter falado nos impostos. Era isso que ia falar precisamente agora, António. Ia precisamente falar agora. Porque de facto nós estamos a viver, e já o referi anteriormente, a questão da inflação e a questão das taxas de juro, que a inflação sobre o cabaz alimentar tem sido uma subida absolutamente assustadora, sobre o custo da eletricidade e o custo dos combustíveis, inclusivamente, que é um bem elementar para quem precisa de trabalhar, para quem precisa de minimamente circular. Quando os transportes não funcionam. E quando os transportes não funcionam, de facto, deveria ter, por parte da Câmara Municipal, uma resposta mais acutilante e mais ambiciosa. Quer em termos do IRS, quer em termos do próprio IMI e quer em termos da própria derrama, no sentido também de apoiar as empresas. Porque também elas próprias têm o aumento dos seus custos de produção. E, portanto, acho que a Câmara Municipal deveria ter tido esta preocupação de, dentro do limite e da folga que o legislador lhe dá, ter ido mais longe. De facto, ficou muito aquém, e eu já, inclusivamente, no orçamento anterior, fui eu que fiz a intervenção por parte do PSD na Assembleia Municipal, e já sinalizava isso no sentido de que, de facto, a Câmara Municipal tem que ter essa preocupação. Porque, por vezes, o valor não é que seja muito diferencial, 1% ou 2%, não é isso que seja algo excepcional, até por isso, porque não é isso que terá um impacto extraordinário no orçamento municipal, mas para as famílias poderia ter um significado até de dizer que o poder político está atento às dificuldades que se adivinham. Mas, Carlos, numa altura em que à Câmara são exigidas novas intervenções, novos custos, não é compreensível que tenha mantido a incidência no que toca aos impostos que tem até agora? António, precisamente aquilo que eu referi, que é
estas novas responsabilidades que a Câmara Municipal está a assumir tem que ser só devia assumi-las com o envelope financeiro justo e equilibrado. Porque o António tocou num ponto que me parece extremamente relevante e que, de facto, acho que a comunidade vimaranense devia estar a compreender isso. É que esta descentralização, esta reforma que está a ser feita pelo Governo da República, o que está a fazer é transferir competências sem acompanhar com a verba necessária para financiar essas mesmas competências. Portanto, a Câmara Municipal assume algo para o qual vão ter que financiar quando antes era o Orçamento do Estado que financiava. E isso é gravíssimo, porque quem acaba por perder é necessariamente a população, o utente público, que recorre aos serviços públicos, que de facto, não tendo as verbas necessárias, tem que, no fundo, ou mantém os serviços e, portanto, vai haver um déficit no serviço prestado porque, com os mesmos funcionários, não responde a um maior número de tarefas que lhe são exigidas, ou então não consegue, por exemplo, ter uma folga a nível da carga tributária que poderia ter, porque precisamente o António tem razão no sentido de que essa folga é consumida, no fundo, é como se a liberdade que o legislador lhe dá à Câmara Municipal a nível das taxas seja uma ficção, porque precisam de todo o cêntimo para pagar as novas tarefas, António. E isso compreendo e de facto o António tem razão nesse ponto. Mariana Silva. A questão do orçamento e dos impostos é uma questão mais densa e que eu espero que este programa volte a ele, não é? Essa questão de análise do orçamento e que penso que teremos tempo para o fazer. Mas a relação dos impostos com as novas responsabilidades do município nunca se pode fazer, porque a questão é que o Estado tem a responsabilidade de garantir a educação, o Estado tem a responsabilidade de garantir a ação social e por isso é do Estado que tem que vir o dinheiro. Quando o Caneja diz que isto foi decidido pelo Governo da República, esqueceu-se de dizer que foi decidido pelo Governo da República de maioria PS. Porque é disso que se trata, com muitas vezes a aprovação do PSD. E por isso, e todo este processo de transferência de competências iniciou-se com o PSD e foi uma ligação entre o PSD e o PS logo no início de todo este processo. E por isso, nós temos que ser responsáveis também por aquilo que assumimos e por aquilo que votamos. A responsabilidade é destes dois grandes partidos que decidiram fazer estas transferências sem que se garantam os devidos envelopes. E por isso, alguma coisa vai falhar. Mariana, alguém vai ter que pagar. Isto não começou no e tempo por da isso, Geringonça, Mariana. não começou. É melhor ires ver a história. É melhor ires ver a história. Porque foi o Rui Rio que assinou um contrato com o Costa relativamente a estas transferências. Por isso é melhor ires lá ver a história. E a CDU já disse imensas vezes que era contra, alegando o quê? Aquilo que tu acabaste de dizer. Se o envelope não corresponder, não faz sentido fazer esta transferência de competências. E por isso a história está contada. A história está contada desde o início. Exatamente, por isso a história está contada e concordo com esse princípio que a CDU e a questão é que não são os vimaranenses a terem que pagar uma irresponsabilidade que tem que ser assumida pelos partidos que a assinaram. Com certeza. Por isso, é óbvio que esta questão dos impostos vai recair sobre os vimaranenses. A mim não me importa tem que se pagar, alguém tem que se pagar. Não, pois, mas a culpa mas é necessário saber de quem é a culpa, porque senão andamos aqui sempre a cair no mesmo erro e a decidir e a colocar as pessoas que têm esta decisão, estas decisões na mão, no poder, no governo. E por isso não podes chutar, foi o Governo da República que decidiu, porque foi o Governo da República com maioria PS que decidiu e foi quem assinou o contrato e quem assinou esta decisão da transferência, juntamente com o PS, que decidiram que estas coisas iam ser assim. O PSD do Dr. Rui Rio, o que estabeleceu foi, e aprovou, foi a Lei Geral sobre a descentralização de competências. Não foi depois a questão em concreto da transferência em cada uma das áreas. Porque aí, inclusivamente, lembro-me perfeitamente, o Dr. Rui Rio ter sinalizado que por aí o caminho estava errado. Agora, na lei base, na lei quadro que estabeleceu a descentralização de competências, houve um princípio. Se tu me dizes, Mariana, que
já aí o PSD devia ter algumas cautelas, porque já haveria o princípio... foi alertado para isso. Não direi que não deixas ter alguma razão. Não direi que não deixas ter alguma razão. Agora, a questão é que foi alertado para o PSD não era governo, não é? O PSD simplesmente... não era governo, mas aliou-se à decisão. Aliou-se à decisão. Agora, o que me parece necessário... A questão é que os IMIs, as derramas, os apoios às micro, pequenas e médias empresas, é uma coisa que nós lutamos desde sempre. Os verdes, especialmente, lutam desde sempre para que estes apoios existam, porque há muitas dificuldades e na pandemia então isso sentiu-se muito mais, estas micro, pequenas e médias empresas sentiram muito mais e por isso é preciso auxiliá-las, mas não é com o interesse municipal como temos visto até agora que tudo serve. Não é? É perceber quais são as necessidades e realmente apoiar as empresas também para que possam continuar a laborar e possam cumprir com melhores salários dos seus funcionários para que Guimarães deixe de ser um município que tem salários baixos e que depois tem que corresponder a todos estes impostos. 30 segundos. António, só 30 segundos. O que me parece e que está patente e que era importante que todos os partidos, sobretudo a nível local, percebessem o que está em marcha relativamente à questão da desconcentração, porque isto não é uma descentralização, em que se está a reavivar os governos civis com competências... Isto é uma transferência. Com competências, estão a ser criados governos civis com uma competências que nunca existiram, que têm a ver com a transferência para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, em que as transferências, inclusivamente em áreas de cultura, de saúde e outras áreas em que vão ser transferidas competências, em que o objetivo claro é só um, e é nisso que... E do ambiente. Que é pôr a Europa a pagar as nossas despesas, inclusivamente na própria educação. E, portanto, é uma fuga em frente que eu não sei que consequências é que terá, mas era importante nós estarmos atentos que a grande reforma que o António Costa tem em marcha é transformar as comissões de coordenação e desenvolvimento regional em governos civis em que terão orçamentos, no fundo, financiados pelos fundos comunitários. E agora, caminhando para o final, mas antes lembrando que o desafio que a Mariana fez para que o plano e orçamento volte aqui ao Guimarães em Debate, voltará sempre que o painel entender conveniente pela parte do moderador está disponível para colocar à discussão. Por agora, é mesmo tempo de reservarmos 1 minuto para cada um para falarmos de alguma coisa que acham que deve ser referido ainda neste programa. Começamos pela Mariana, por exemplo, não sei o que é que hoje nos vais recordar. Como não podia deixar de ser, eu hoje gostaria de trazer aqui a questão das Nicolinas. O Pinheiro, o primeiro número, foi esta semana, com muita gente, com muita juventude, enchendo novamente as ruas da cidade com os rufos dos tambores, digamos assim, e por isso gostaria de trazer para a sugestão de Natal este livro, Manual para um Pequeno Nicolino, do Paulo César Gonçalves. Já trouxe aqui outros livros dele, mas acho que este é muito interessante porque é de tradições que se fala. E não é só o Pinheiro, não é? Existem outros números que vão decorrer ao longo deste mês e que não têm tanta gente como tem o Pinheiro e que merecem também a igual atenção e participação de todos. E por isso que este livro traga para as nossas crianças outra informação e que lhes alimente esta tradição da sua cidade, que precisava aqui de alguns ajustes, mas isso... Carlos Canejão Amorim, também vamos falar de livros? Não, António, vamos falar num espetáculo de teatro absolutamente extraordinário a que eu fui assistir, mas eu queria partir precisamente deste espetáculo de teatro, que foi Os Gigantes da Montanha, foi uma adaptação, encenação e direção do Moncho Rodrigues, e que, de facto, o alertar e o agradecer à comunidade, à sociedade civil vimaranense, que tem instituições como a ASMAV, como tem o CAR, como tem o Convívio, que permitem que, num setor muito subfinanciado, como é a cultura, que não é só em Guimarães, também é no país, haja uma sociedade civil que consiga, de facto, preencher esse espaço e dar essa riqueza que não há nenhuma comunidade que consiga subsistir sem esta oferta cultural. De facto, Guimarães, nisto, é muito privilegiada. A ASMAV, como já o fez com A Grande Serpente, que foi outro espetáculo
absolutamente extraordinário, fabuloso, em que eu estive presente. Este espetáculo foram divididos em 4 dias, se não estou em erro, foram mais de 400 pessoas que foram assistir, e foi mais uma vez com uma estética, com uma linguagem muito própria do Moncho, e depois a própria comunidade que é criada e que responde, que os próprios atores, no fundo, são comunidade em ação, em que há ali uma interligação e, de facto, emociona ver o amor com que eles, a nível teatral, demonstram que, de facto, a grande causa deles é a arte, a grande causa deles é o teatro, a grande causa deles é a cultura, e, neste caso, até tive aquele momento especial que o Moncho também, inclusive da Grande Serpente, também na entrada fazia, que é a ligação entre os atores, os espectadores, e, sobretudo, questionar um poder político que, por vezes, se julga gigante e que vive em terras altas, mas, no fundo, a essência de uma comunidade vive na cota baixa, e aí é que está a verdadeira dignidade de um povo. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, com a promessa de sempre de que voltaremos 2 ou 8 dias com outros temas e os mesmos ou outros protagonistas. Por agora, lembrar que nos poderá continuar a seguir através das diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Continuação de uma fantástica sexta-feira e bom fim de semana.